Olá, estudante da primeira série, eu sou a professora Eliane e nesse vídeo nós vamos falar sobre coeficiente de Gini. Então, acompanhe aqui comigo. Os indicadores socioeconômicos são dados estatísticos sobre vários aspectos da vida de uma população, que em conjunto retratam o estado social da nação e permitem conhecer o seu nível de desenvolvimento econômico-social. Entre eles, destacamos o PIB, o IDH e o coeficiente de Gini. Então nós já sabemos, pessoal, que o PIB é a soma de todas as riquezas produzidas por um país. Então tudo que esse país produz em bens e serviços é somado para a gente ter o cálculo do PIB. O IDH, pessoal, ele tenta mostrar como que vive a população em um determinado país, levando em consideração educação, saúde e renda. Essa renda per capita, que considera, pessoal, o todo do PIB, o valor todo arrecadado pelo PIB, que é dividido igualmente para todo brasileiro, para todo cidadão que mora, todo cidadão brasileiro, ok? E o coeficiente de Gini, o que é? Então vamos descobrir agora, pessoal. É um instrumento para medir o grau de concentração da renda em determinado país ou grupo. Ele apresenta o rendimento entre a população mais pobre e a mais rica. Foi criado pelo matemático italiano Conrado Gini em 1912. Então vamos entender um pouquinho, pessoal. Então, o PIB, a riqueza, a soma de toda a riqueza produzida pelo país. O PIB per capita, pessoal, é essa toda a riqueza dividido igualmente para cada brasileiro, ok? O IDH tenta mostrar como que vive realmente uma população, levando em consideração saúde, educação e renda. E o coeficiente de Gini, pessoal, ele tenta mostrar para a gente qual é essa diferença entre a população mais rica e a população mais pobre. Qual é a diferença de renda entre os dois, certo? Então acompanhe aqui comigo, pessoal. Aqui, como que é as interpretações do coeficiente de Gini? Os valores ficam entre 0 e 1, ou ainda em taxa percentual, pessoal, entre 0 e 100. Quanto mais próximo de zero, pessoal, significa que a diferença entre o quanto ganha aquela população, a diferença entre o mais rico e o mais pobre, a renda deles, é quase nenhuma. Significa que todo mundo ganha mais ou menos a mesma coisa. Quanto mais se aproxima do 1, pessoal, significa que a diferença entre o que o mais rico está ganhando e o que o mais pobre está ganhando é muito grande, certo? Esses números, os extremos, são valores que jamais serão alcançados, porque representam apenas ideais de referência. Na prática, nenhum país será totalmente igualitário, ou todo mundo ganha a mesma coisa, e nem totalmente desigual, porque se fosse totalmente desigual, a gente consideraria que uma única pessoa ficaria com toda a riqueza do país. Também não acontece, né, pessoal? Aqui, pessoal, a curva de Lorenz tenta retratar para a gente essa situação, essa diferença entre a renda da população mais rica e da população mais pobre. Essa linha verde, pessoal, representa uma renda distribuída igualmente entre toda a população. Ou seja, 80% da população fica com 80% da renda, certo? Agora, essa curva, pessoal, é a curva real, é a concentração de renda real da população. Curva de Lorenz a gente chama, pessoal. Ou seja, quanto mais próximo essa curva em vermelho tiver da ideal, da verde, menor é a diferença entre o salário da pessoa mais rica e da pessoa mais pobre. Menor é a diferença, há menos desigualdade. Quanto mais distante ela fica, a curva de Lorenz fica da reta igualitária aqui, pessoal, dessa reta perfeita, mais é desigual. Ou seja, um ganha muito e outro ganha muito, muito pouco. Certo? Uma situação aqui, pessoal, nós temos dois gráficos. Esse primeiro mostra o coeficiente de Gini no decorrer dos anos de 2012 até 2018. E o outro mostra o PIB, para a gente fazer uma comparação. Então, nós vamos analisar dois indicadores sociais ao mesmo tempo e fazer a comparação, pessoal. Então, tem o Gini e tem o crescimento do PIB. Se eu pegar 2 anos específicos, pessoal, se eu pegar aqui, ó, 2014 e 2015, note que o PIB estava positivo, né? Estava crescendo e aqui ele decaiu. Porém, se eu olhar aqui nesses mesmos 2 anos, eu vejo que apesar de ter essa diferença no PIB, não influenciou em nada no rendimento, na diferença da renda entre a população mais rica e a mais pobre, que ficou praticamente a mesma.
Então a gente pode concluir, pessoal, podemos concluir que o PIB não influencia na desigualdade de um país. Por mais que o PIB aumente, pessoal, não reflete na renda, em fazer uma diferença entre a renda da pessoa mais rica e da pessoa mais pobre. Continua a mesma coisa. Quem é muito rico continua sendo muito rico, quem é muito pobre continua sendo muito pobre. Ok? Então, pessoal, nesse vídeo nós falamos um pouquinho sobre o coeficiente de Gini. Espero que vocês tenham gostado e até mais.